Fala pessoal, a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função da velocidade, beleza? Bom, na função da velocidade da MHS, para conseguir equacionar isso aqui, eu tenho que pegar o movimento de um MCU. A projeção do movimento desse MCU vai se comportar como o movimento desse bloquinho, que está indo de A a menos A, tá bom? Esse MCU tem que ter raio A, ou seja, o raio tem que ser igual a amplitude. Beleza. Como o objetivo é calcular a velocidade, eu vou traçar aqui a velocidade linear do MCU. Ó, velocidade do MCU. Para quem não sabe, a velocidade do MCU é dada por isso aqui, ó. A velocidade do MCU é dada pela velocidade angular desse MCU vezes o raio. Só que para o bloquinho, ele não está realizando MCU. O bloquinho é a projeção do MCU. Então a gente não vai chamar isso de velocidade angular, a gente vai chamar de pulsação. E o raio, para ele também não existe raio para o bloquinho, apesar de estar realizando o mesmo movimento da projeção desse MCU. Para esse bloquinho, esse raio aí é a amplitude. Então eu vou colocar a pulsação vezes a amplitude. Beleza? Vamos então projetar essa velocidade lá para baixo, ó. Projetei a velocidade aqui. Veja comigo que eu vou ter a velocidade do MHS nessa posição, ó. Velocidade do MHS. Observe que é como se fosse a decomposição da velocidade do MCU. Tá bom? Lembra daquele ângulo de abertura aqui que a gente chama ele de fase? Lembra? Olha só, aqui eu tenho a fase. Aqui eu tenho a fase. Aqui em cima, esse ângulo também é a fase. Tá? Esse ângulo aqui também é a fase. Então forma, na verdade, o seguinte esquema. Tem a velocidade do MCU, a velocidade do MHS sendo uma decomposição. Legal? Esse H ficou meio... E aqui em cima eu tenho um ângulo. Tá bom? A abertura ali, a fase. Tudo bem? Então, observe que a velocidade do MCU vezes o seno é a velocidade do MHS. Ou seja, a velocidade do MHS é a velocidade do MCU vezes o seno de φ. Tudo bem? Vezes o seno aí de φ. Observe então que no lugar da velocidade do MCU eu vou colocar a pulsação vezes a amplitude. A velocidade do MHS vai ser a pulsação vezes a amplitude vezes o seno. Esse φ aqui, ó, vai ser o quê? A pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Tudo bem? Só que observe que isso aqui está basicamente em módulo. Por quê? O nosso corpinho que está voltando aqui no MHS, esse nosso bloco, ele está fazendo um movimento retrógrado, está indo contrário à trajetória. Veja que a velocidade dele está contrária à trajetória. Então, o certo a se escrever é assim, ó, que a velocidade do MHS é menos a pulsação vezes a amplitude vezes o seno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Bem? Professor, mas se, por exemplo, a prova ela mostrar essa fórmula positiva, é possível? Claro que é possível. Se essa fórmula for mostrada positiva, não tem nada demais. Simplesmente eles inverteram o sentido da trajetória. Por exemplo, se a trajetória tivesse orientada para a esquerda, eu teria, então, uma velocidade aqui positiva. Então, estar positivo na prova não quer dizer absolutamente nada de diferente disso aqui, só mudou o sentido da trajetória, tá bom? Opa, esse meu fio aqui saiu tracinho. Vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo. Coloquei exatamente o exemplo positivo. Se a massa m obedece à função v igual a 4π vezes o seno de 12πt,
Calcule a pulsação, amplitude e frequência. Gente, observe que aqui a nossa fase inicial foi 0, tá vendo? Veja que ele não teve um valor somando aqui. Observe que eu tenho valor somando, é a fase inicial. Eu não tive esse valor somando. Então a minha fase inicial foi 0. Eu basicamente vou extrair da equação as informações. Primeiro ele quer a pulsação, tá? Então a pulsação é quem acompanha o tempo. Então esse cara aqui é a pulsação. Legal? Então a pulsação são 12π radianos por segundo. Legal? Depois ele vai querer a amplitude. A amplitude vai estar aqui, ó, porque aqui é a amplitude vezes a pulsação. Então, olha só, amplitude vezes a pulsação é igual a 4π. Então, 12π vezes a amplitude é igual a 4π. Cancela os π's. A amplitude vai ser 4 por 12. A nossa amplitude vai ser 1/3 metros. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa amplitude. Já descobri também a minha pulsação. Agora eu quero saber a frequência. Gente, a pulsação, ela não é 2π vezes a frequência? A gente não calcula assim? No MCU, a velocidade angular não é 2π vezes a frequência? Então, aqui também vai ser a mesma forma de calcular, só vai ganhar um nome diferente. O nome vai ser pulsação. Eu tenho 12π igual a 2π vezes a frequência. Cancelo os π's, a frequência vão ser 6 Hz. Beleza? Então, pessoal, essa aí é a nossa aula de função da velocidade. Espero ter ajudado. Se te ajudou, curte esse vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Valeu!